Oi, gente! Decidi fazer um espontâneo aqui com vocês, por isso, olha, tô de óculos e boné e vai ficar assim porque eu tô saindo da academia, então meu cabelo tá imundo. E eu tava pensando, organizando alguns pensamentos e pensei, por que não fazer um vídeo, né? Talvez contribua, talvez vocês pensem um pouco comigo e seja legal. Se fluir, se ficar legal, eu posto e espero que vocês gostem. Eu estava vendo, eu vi um vídeo, na verdade, de um rabino dizendo da relação homem-mulher. É sempre amor, porque é do que eu mais amo falar. O amor é o meu objeto de estudo e de vida, eu amo. E ele estava dizendo que uma mulher deve amar um homem, deve esperar por um homem, que ela olhe e pense: nossa, eu confio nele, eu respeito ele e eu o seguiria onde quer que ele fosse. A mulher deve, essa é a posição da mulher em relação ao homem. O homem deve olhar para a mulher e pensar: nossa, eu gostaria muito de agradá-la. Em inglês essa palavra fica melhor, que é pleased. Eu gostaria muito de please her. Eu gostaria muito de agradar essa mulher e de tomar conta dela. Eu sei que soa dolorido nos ouvidos no começo. Nós estamos vivendo uma lógica amorosa, uma lógica de relações humanas de uma forma muito diferente, mas eu gostaria que vocês dessem uma chance para esse pensamento, porque eu estava relacionando ele com a psicanálise e na verdade eu encontrei muito sentido, uma vez que Freud se questionou, e é uma das questões mais interessantes de Freud e mais faladas, teve até uma minissérie na Globo que era sobre isso. A célebre frase é: o que querem as mulheres? Que ele escreveu isso numa carta, se não me engano, para alguém. E ficou muito conhecida porque foi a pergunta que Freud não conseguiu responder. Ele, o estudioso das mulheres, das histéricas, chegou ao fim de sua carreira sem saber o que querem as mulheres. Questão essa deixada, retomada por Lacan, e que o que eu acredito que seja a resposta mais próxima de Lacan para isso é a outra famosa, célebre frase: a mulher não existe. Ó, loucura! Começa com o rabino, vai para Freud, vai para Lacan, vamos lá, vou explicar. O que Lacan quis dizer com a mulher não existe? Ele disse: a mulher não existe. A mulher do inconsciente masculino, essa mulher perdida lá na mãe, lá na infância, essa mulher que o homem foi impedido de ter porque ela era sua mãe, e quem já está seguindo a psicanálise há um tempo entende isso sem muito escândalo. Essa mulher não existe, essa mulher está no inconsciente. O que existem são as mulheres. A mulher é plural. Ele não quis dizer com isso que você tem que sair ficando com um monte de mulher. O que ele quis dizer foi exatamente: você tem que escolher uma e descobrir quem ela é. As mulheres são plurais e singulares. Não tem a mulher. Não existe um jeito de ser mulher. Existem muitos jeitos de ser mulher. E isso é a nossa luta das mulheres na vida também. Como nos colocarmos na vida, o que é uma mulher, como é ser uma mulher, como nos transformarmos numa mulher, como se parece uma mulher. Uma mulher tem que estar com as unhas feitas, tem que estar depilada, tem que estar de sobrancelha, tem que não sei o que, o cabelo, nanana. Como é uma mulher? E então a questão é como pegar uma mulher e descobrir quem ela é, porque ela tem uma personalidade. Ela é alguém. Não existe a mulher, existem as mulheres. Cada mulher é de seu jeito e cada mulher merece ser descoberta. E aí, juntando com o que o rabino falou, também tem outra coisa que a psicanálise diz, que é: a grande questão do homem é se ele satisfez a mulher. A grande questão neurótica do homem é aquela questão do after sexo, é aquela questão depois do sexo. Foi bom pra você? Então eu encontrei muita profundidade nas palavras desse rabino, porque, olha aí, os homens estão no fundo, em seu inconsciente, querendo satisfazer essa mulher. E essa mulher está buscando um homem em quem ela confia. E por que como foi que nós chegamos a esse momento onde os casais têm tanta dificuldade de se fazerem? Onde o amor tem tanta dificuldade de se fazer e de permanecer? Por quê? Porque daí nós temos um outro discurso muito difundido desde há muitos anos atrás. Não é algo moderno, não é algo novo, mas é um discurso de que as mulheres são criadas para agradar os homens. Inclusive nos corpos, a gente cresce sem perceber, pensando, e eu não tô dizendo, limpem a mente para tentar entender, sabe?
Por favor, limpem a mente de tudo que vocês têm ouvido. Tentem ouvir com a maior... Eu sei que é difícil, mas com a maior pureza possível. Eu não estou criticando isso. Eu estou percebendo, estou comentando algo que se percebe durante a vida. Nós tentamos nos encaixar. Que corpo agrada? Que corpo é o corpo da mulher bonita? Então nós vamos precisar emagrecer, precisa pôr silicone, precisa encher o lábio, precisa não ter ruga, precisa ser loira, precisa ser morena, precisa ter bundão. A mulher está sempre transformando o corpo dela. E daí vocês vão dizer, mas os homens também. Mas olham os níveis. É óbvio que tem homens que também são preocupados com a sua aparência física e tal. Mas olha os níveis e a quantidade. A diferença de quantas mulheres trabalham em seus corpos e vão até cirurgias para mudarem seus corpos, querendo pertencimento em um lugar, querendo ser desejadas, buscando por serem desejadas, e os homens são a menor quantidade, embora exista, são em menor quantidade nesse ponto de vista. São pontos de vistas completamente diferentes quando a gente fala em psicanálise. Parece a olho nu que você está vendo a mesma coisa, mas a raiz é completamente diferente. Então, para a mulher, como tem isso socialmente, nós estamos envoltas nisso, nós não conseguimos escapar disso, e eu não sei se nós deveríamos, estou só diagnosticando, é mais fácil ela agradar um homem. É mais fácil porque ela está sempre se perguntando como agradar os outros. Tanto que as maiores profissões de psicologia, enfermagem, professora, profissões de cuidado são profissões relativas à mulher na nossa trajetória, né? A gente percebe isso na nossa sociedade, que são profissões relativas à mulher. E profissões de segurança, de cuidado, de força, são geralmente profissões relativas a homens. Policiais, bombeiros, exército, essas coisas assim. Cada um usando as coisas que tem, tá tudo bem. Então, existe uma questão dentro desse homem. Esse homem que está sendo falado desde a infância dele, e os meninos, eu não falei isso, desculpa, perdi o gancho. Os meninos são criados para ter prazer. Os meninos são criados para ganhar dinheiro e ter prazer. Quando a gente pergunta para uma criança, para uma menina, a gente se pergunta quantos filhos ela quer ter, a gente dá uma boneca e, de novo, não estou achando isso ruim, não estou criticando. Mas para os meninos a gente dá um carrinho e a gente fala que carro ele quer ter, que profissão ele quer ter e todas essas coisas. São todas questões de níveis, eu não estou crucificando quem acredita em uma coisa ou quem acredita em outra, mas são questões de encontrar um equilíbrio nesse desencontro entre homem e mulher que está acontecendo. Só que no fundo desse homem que é criado com esse discurso social, existe uma questão. Foi bom para você? Eu agradei essa mulher? Então a resposta não está em quantas mulheres conquistar. Porque daí vem da neurose masculina, vem da neurose colocada no homem, que ele é mais homem dependendo do número de mulheres que ele conquiste. Mas essa é a lógica de ver a mulher como que existe uma mulher que ele vai encontrar e que vai preencher aquele vazio que ele teve lá na infância em relação à mãe. E aí ele vai pondo números e números e números. E essas mulheres estão objetificadas. Então nem podemos dizer que ele tem números de mulheres. Ele pode ter tido números de amantes, ele pode ter tido números de pessoas com quem ele teve sexo. Mas ele não teve mulheres, ele não as conheceu. Porque conhecer a mulher por um olhar objetalizado não é conhecer a mulher, é conhecer o corpo da mulher. É necessário que se haja um comprometimento e uma relação mais longa para que se conheça essa mulher que você escolheu, essa, na singularidade dela. E aí, e qual é a outra questão neurótica para o homem? Como amar, isso é Freud, como amar e respeitar e desejar a mesma mulher. Como encontrar no corpo da mesma mulher uma mulher que você deseje e uma mulher que você respeite. Porque isso também é uma questão de nivelar, é uma questão de homeostase, é uma questão de equilíbrio. Por quê? Se durante a relação passa a se ter muito respeito, o desejo vai embora, essa mulher entra no lugar de mãe. Se passa a se ter muito desejo, o respeito vai embora, essa mulher entra no lugar de puta. E aí ela entra no lugar de objeto. Esse é a dificuldade dos homens de permanecer com uma mulher e de encontrar nela uma mulher em que ele consiga. Não é uma mulher em que ele consiga, na verdade, de encontrar nele mesmo. Meu Deus, as crianças hoje estão terríveis. De encontrar nele mesmo
em que ponto, qual é o ponto, qual é o nível de conseguir objetalizar essa mulher, porque para a relação sexual acontecer, para o desejo acontecer, é necessário que eu consiga objetalizar um pouco essa mulher. Para que eu consiga desejá-la, é necessário que ele olhe para o corpo, que ele olhe para o olhar, que ele consiga ver um corpo desejável, um corpo por quem ele sente desejo e a quem ele quer se realizar e realizar também sexualmente. Mas também ele precisa encontrar um lugar de respeito para conseguir respeitá-la. Entende? Então esse equilíbrio de encontrar na mesma mulher alguém que ele consiga respeitar em um nível adequado e que ele consiga desejar em um nível adequado é aquilo que a gente fica, né, lutando na vida para encontrar. E aí, por outro lado, nós temos as mulheres, que aí tem esse cara que elas olham para ele e falam: meu Deus, eu confio nesse cara, eu confio nele, eu seguiria, eu acredito no que ele fala, eu acredito no que ele faz, eu tenho confiança nele. E aí nós temos todo um trabalho feito há muito tempo de homens que não são confiáveis. Lá no berço, eles são ensinados a não serem confiáveis e eles são aplaudidos quando eles não são confiáveis. Porque qual é o discurso? Fica com todo mundo, seja garanhão, traia. O discurso para o homem é traia. O discurso para o homem é: não seja bobo de uma mulher, não queira agradar uma mulher porque ela vai ficar folgada. E aí, por outro lado, sim, existe também um desencontro de mulheres que ficam inagradáveis, eu já vou falar. Mas eles são criados para uma coisa de não tenha uma mulher só. Eles são criados para uma coisa de homem trair é normal, tá no nosso discurso isso. Não sei se eles são criados, porque eu não quero botar a culpa na mãe, sabe? É uma coisa social, não é uma coisa que só as mães fazem, porque acaba sobrando para a mulher também. É uma coisa social, que homens, pessoas, que tá no discurso. Se tá no discurso, acaba entrando na nossa cabeça como grande outro. Lembra do grande outro? Acaba entrando como lei. Então, leis que dizem: não agrade a sua esposa, não trata muito bem porque ela fica folgada, não faça isso. Eu lembro de uma coisa que me chocou muito, porque para quem não conhece, eu acho que vocês conhecem porque ele tá muito famoso na internet, o Paulo Musi, que é, né, um bombadão lá, o maromba do fisiculturismo, médico, genial, né, incríveis todos os vídeos dele, todas as falas dele. Ele é um homem apaixonado e ele fala da Roberta o tempo todo. Não tem como conhecer o Paulo Musi sem conhecer a Roberta através dele. E aí eu me lembro que eu vi um meme que era um cara comentando assim: gente, não liga no Paulo Musi agora, porque ele tá fazendo um omelete que a Roberta gosta. Se as suas mulheres verem isso, vocês estão arruinados. Não liga no Rodrigo Hilbert, porque se as suas mulheres virem, vocês estão arruinados. Então, que pensamento é esse? De onde vem esse pensamento de que um homem casado fazendo um omelete que a esposa dele gosta para agradá-la é ruim? Essa mulher não pode ver isso porque ela vai ficar insuportável. Não é mais fácil você aprender o omelete e mostrar para a pessoa que você ama? Que você a ama e faz algo por ela? É quase que uma ordem para que eles sejam durões e ruins e não mostrem amor e não mostrem cuidados para com essas mulheres, porque senão eles vão ser passados para trás, porque senão eles vão ficar de banana, de bocosa ou de qualquer coisa assim. Quando é muito pelo contrário, porque daí a sua mulher não vai te respeitar. Tá, se você for um banana, talvez ela não vá, mas para que ela te respeite, ela tem que ter confiança em você. Uma coisa é um banana que não faz as coisas, que não toma a sua posição, que não faz as suas coisas na relação. Outra coisa é um banana que trai, é um banana que curte 1000 outras mulheres, é um banana que tem conversinha com outras mulheres na internet. Como é que você vai respeitar alguém que você não respeita, que não te respeita? Como é que você vai respeitar alguém que você não confia? É necessário para que essa mulher respeite que haja confiança. Isso dos dois lados. Estou falando da mulher e do homem porque eu comecei na história do Rabino. Mas como tem essa falácia, e não é uma falácia que nós encontramos para as mulheres. Agora as coisas estão mudando mas agora as mulheres estão todas também assim. Sim, e algo está se perdendo mais e mais e por isso que está ficando insustentável o encontro. O encontro já era insustentável porque os homens já achavam que enganar as mulheres era algo bom. O problema é que agora as mulheres se cansaram dessa situação e elas estão conseguindo força para... Só que em vez de haver um encontro, tá havendo mais desencontro, porque daí elas também se tornaram enganadoras. Então, ninguém mais está confiando em ninguém. Eu tô partindo de um ponto do desencontro dos dias atuais, que é um fato, é uma realidade e não dá para não encarar. Não dá para não encarar. Então, eles são
tem-se uma falácia social de que o homem precisa não ser confiável, de que o homem tem que enganar, de que o homem trai mesmo. E aí já se quebrou a confiança que essa mulher tem que ter de segui-lo para qualquer lugar ou de fazer qualquer coisa, de confiar nesse homem, de que ele quer o melhor para ela, de que ele vai tomar conta dela e da família e dos filhos, de que é alguém com quem ela vai poder contar. E aí, por outro lado, nós temos as mulheres, e aí nós temos se Lacan disse que... Não foi Lacan, eu não tenho certeza quem disse, então não vou dizer que foi Lacan. Mas se foi dito que a questão da neurose masculina é essa do agradar, reside em agradar a mulher, reside nessa questão depois do sexo de foi bom pra você, aí nós temos toda... Não é uma geração, isso vem de muito tempo também, as pessoas falam uma geração de mulheres. Agora sim, tem se tornado mais recorrente e mais difícil os casais se encontrarem, mas sempre houveram mulheres assim, mulheres difíceis de serem agradadas, mulheres que estão sempre insatisfeitas, histéricas ao extremo, que nada é suficiente, nada é bom o suficiente, que a vizinha tem sempre mais que ela, que a amiga tem sempre mais que ela. E agora nós estamos chegando num ponto de ter mulheres que cantam: eu posso me comprar flores, eu posso fazer as coisas sozinha, eu não preciso que você me agrade, porque eu posso fazer as coisas por mim mesma. Então, como é que se pode agradar uma mulher que pode se agradar sozinha, que está dizendo que não precisa de nada? Se o prazer do homem está em depois do sexo ele saber que ele agradou essa mulher, ele saber que essa mulher chegou lá, que foi bom para ela também, como é que ele pode encontrar esse prazer se nós temos do lado de cá mulheres dizendo que elas são inagradáveis, que elas não precisam deles para nada, que elas não precisam ser agradadas por eles? Aí, né, entre uma falácia que diz para o homem não ser confiável e outra falácia que diz para a mulher não se sentir agradada pelo homem, não esperar ser agradada pelo homem, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? É claro que a sociedade é machista, então o que nasceu primeiro foram os homens desrespeitando e usando essa suposta religiosa e cultural superioridade que eles têm em relação à mulher para agredir essa mulher e não para tomar conta dela, e não para respeitá-la, e não para agradá-la. Porque ele vem nessa falácia de que quantas mais melhor, ele vem nessa falácia de que enganar é normal, de que trair é normal, e não é normal. Não dá para ter amor se tem traição. Se tem traição, algo desse laço já se quebrou. Se tem traição, mas não, agora não. Amor é uma coisa, traição é outra, como assim? A Arthur Aguiar falou por aí, e a galera fala por aí na televisão à torta e direito, né? Sim, então o que é amor para você? Porque se você topa causar dor na pessoa que você diz que ama, e uma dor descomunal, que só quem foi traído sabe o que sentiu, como você pode dizer que você ama essa pessoa? Talvez você tenha sentimentos por ela, talvez você goste de estar na vida dela. Mas se você não se importa em machucá-la, se as suas atitudes causam dores tão grandes na pessoa que diz ser seu parceiro de vida, sua parceira de vida, como isso pode ser amor? Sabe? Isso pode ser desejo, você pode desejar essa pessoa, você pode ter confiança nessa pessoa, mas para amar é necessário que a gente saiba controlar os nossos impulsos de causar dor a essa pessoa. Ser firme é a nossa escolha de que nós estamos do lado dela para fazê-la bem e não mal. De que nós estamos do lado dela para ajudá-la a existir, não dificultar a existência dela. Essas outras coisas, é claro que vão ter altos e baixos, é claro que tem muitas dificuldades de adequação entre o casal. Mas, na conclusão que eu gostaria de chegar, se é que dá para concluir algo dessa conversa, é que assim, mulheres solteiras, fiquem solteiras até que você encontre um cara, e esse está sendo o meu lema agora, porque eu também sou solteira, estamos aí, até que você encontre um cara que você olhe para ele e pense, meu Deus, eu confio nele. Eu o seguiria para onde ele fosse, eu o respeito. É um homem que inspira em mim respeito, confiança e vontade de acreditar nele e de acreditar nas decisões que ele toma. E homens, fiquem solteiros e esperem até encontrar uma mulher que você olhe e pense, nossa, eu gostaria muito de agradá-la. Eu gostaria de agradar essa mulher. Eu gostaria de tomar conta dela pro resto da vida e dos filhos que nós teremos e tudo mais. É muito romântico? Pode parecer, mas dá pra tentar. Sabe por quê? Porque se você encontra, se casa e fica com uma mulher com quem você não quer, a qual você não quer agradar, eu não quero agradá-la, com o tempo ela se torna um fardo.
agradá-la se torna um fardo. Que saco, tá me pedindo as coisas. Ai, como é chata, quer as coisas. Você entra numa posição de não dar nada na relação. Então você entra numa posição de filho e não de homem. É isso que está acontecendo. Nós temos meninos que são filhos no casamento. Eles entram numa posição de serem alimentados, terem a casa limpa, terem sexo, terem tudo que essa mulher pode oferecer, assim como filhos. Tanto que está na falácia das mulheres também. Ah, em casa eu tenho 4 filhos. De todos os meus filhos, o que me dá mais trabalho é o filho da minha sogra. Isso não é bonito. Isso é uma das falências da relação amorosa. Isso é uma das falências do casamento. Então, se você não olha, espera até você olhar para uma mulher que você deseje, que você respeite, e depois você vai aprender a adequar o volume disso, e que você pense que você quer agradá-la, que você quer comprar coisas para fazê-la feliz, que você quer saber de todos os gostos delas, que você quer conhecer esse sujeito mulher, essa uma, porque a mulher não existe, é uma por uma. Então, essa que você escolheu, você quer conhecer quem é ela. Agora, os homens, ao contrário, para as mulheres, escolha um homem. Espere até que você escolha um homem em quem você confia, porque nós escolhemos homens em quem não confiamos desde o começo. E isso se torna um pesadelo. Porque se você não confia nele, se você não o acha forte o suficiente para guiar a sua casa, você vai tomar a frente. E isso vai ser muito pesado para você, porque você vai ter as suas coisas para fazer, as suas funções de mulher, as funções de cuidar dos filhos, e aí você não confia nele. Então é um homem que você tem que ficar vigiando. Primeiro, se ele não é confiável sexualmente. Segundo, se ele não é confiável como provisão da casa. Terceiro, se ele não é confiável como uma pessoa forte que controla, que consegue fazer a gestão dessa casa, que consegue fazer a gestão de vocês, entende? Então, eu achei que faz todo sentido o que esse rabino fala. E tudo bem se você não concordar, se eu não tô aqui para convencer ninguém, são só pensamentos que eu percebi a discrepância que tem entre as questões neuróticas que nós fazemos, que é aquela do homem, como agradar uma mulher, foi bom para você, e aquela da mulher, como confiar em um homem. O que querem as mulheres, não tem as mulheres, tem a mulher que você escolheu, e aí você tem que descobrir o que ela quer. Não são o que todas querem, não são todas as mulheres iguais, e não são todos os homens iguais. Homens não são iguais. Nós somos acostumadas a dizer que os homens são iguais baseando pelo mau caráter, mas as coisas erradas que se tornaram normalizadas pelo discurso social não significa que isso é uma coisa masculina. Não significa que os homens precisem trair, não significa que eles não se controlem. Eles se controlam sim, eles têm que se controlar, eles têm que aprender que não é porque está no discurso social que é uma verdade, porque é impossível agradar todas as mulheres. E é impossível, mulher, ser desejada por todos os homens. Tudo que nós precisamos é que alguém confie em nós, a ponto, tudo que um homem precisa é que uma mulher confie nele, a ponto de fazê-lo seu marido, a ponto de segui-lo, a ponto de confiar nele e ele ser confiável realmente, porque daí naturalmente ela vai agradá-lo, naturalmente ela vai fazer, porque tá na gente esse chip de que corpo eu preciso ter, que fala eu preciso ter, que formação eu preciso ter, que coisa eu preciso ter. Ah, mas não são para os homens, não é para agradar os homens. Tudo bem, para você pode não ser, mas infelizmente, ou felizmente, eu não sei, o discurso corre nesse sentido, que corpo é atraente. Enfim. E aí, para as mulheres, a grande questão, para os homens, a grande questão é como desejar e respeitar a mesma mulher também. Como nivelar esse ponto de não ter tanto respeito a ponto de que ela vire mãe, não ter tanto objetalização a ponto de que ela vire só uma puta. Entende? Respeitar e desejar a mesma mulher ao mesmo tempo. E para as mulheres também, respeitar e desejar esse homem. Então eu acho que a grande questão dos dias atuais reside muito mais em falta de confiança, falta de respeito, falta de prudência, falta de cuidado nas relações, falta de estabelecer e bater o pé no que você decidiu, na pessoa que você decidiu e tentar fazer isso acontecer, sabe? Amor é aquilo que eu já falei da Liana Ferraz desde o começo, que é uma frase que me marcou pra vida. É ajudar o outro a existir.
se torna a tua vida mais difícil, se você não confia, vai ser um pesadelo. Mulheres, se você escolher um homem que você não confia, vai ser um pesadelo, porque você vai ter que fazer tudo sozinho. E você vai ter que ficar conquistando e tendo um pesadelo de tirar ele de perto de todas as mulheres e sendo muito ciumenta e não confiando nele em nada. Ou em trabalhar porque você não confia nele para conseguir dinheiro, porque ele não traz dinheiro, porque ele não ajuda com os filhos. É um homem que você não confiava desde o começo. Espere um homem em quem você confia. Nossa, autoajuda nesse vídeo, hein? Espero que alguém esteja entendendo aí, seguindo a linha. E mulheres, e homens, escolham mulheres que você queira agradar. Nossa, eu quero agradá-la, eu quero dar coisinhas, eu quero agradá-la, eu quero fazer as coisas pra ela, porque daí ela vai te responder essa questão de foi bom pra você. E ele vai te responder essa questão, ele vai ser respondido nessa questão do que querem as mulheres, porque ele vai saber o que a mulher dele quer. E aí o homem também vai ter o respeito e a confiança que ele precisa para conseguir se sentir homem dentro de uma relação, sabe? Então, assim, eu não aconselharia bancar esse lugar de eu não preciso de nada. A gente sabe que no amor só tem como fazer conexão do outro de um lugar de fragilidade. Então, entre mulheres que não precisam e homens que querem agradar, aí não dá. Entre homens que não são confiáveis e mulheres que precisam confiar, aí não dá. Aí por isso que estamos assim, né? Tá tão difícil se relacionar e permanecer numa relação sem ser terrivelmente machucado ou sem machucar terrivelmente o outro. Tá nos faltando postura, eu acho, para todos nós. Só pensamentos, não me matem. Até mais, gente.